A paz do Senhor. Eu quero, através desse vídeo, declarar para você o poder, a vida, a virtude que o Evangelho tem na vida do homem e na vida daqueles que estão em volta da pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo. Do homem e da mulher que ouve a palavra de Deus e recebe no seu coração, conforme ela está escrita, ministrada, e os efeitos que gera na sua vida e naqueles que estão em redor dele, através do momento em que a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo por intermédio do Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante, diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviam aquilo que João o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, mácula, mancha, condenação. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Porque te disse que vi-te debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que essas verá. Disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Estão entendendo o texto? Você viu o texto como já é esclarecedor, essa narrativa do desenrolar do testemunho da palavra de Deus e aquilo como que foi agindo e atuando na vida das pessoas, e o resultado tremendo e glorioso da promessa liberada pelo Senhor Jesus Cristo, os céus abertos, e a atuação e a manifestação espiritual e plena do Evangelho. Deixa eu descrever para você. Primeiramente, a mensagem começa com o ungido do Senhor, um pastor, um evangelista, um missionário, um diácono, alguém que Deus chama, unge, o capacita a levar o testemunho no poder do Espírito Santo. Que no caso do texto nós vemos é João Batista, o precursor do Senhor, aquele que foi levantado por Deus e para pregar e proclamar que o Filho de Deus havia de se manifestar, que começou a anunciar o arrependimento e a conversão a Deus através do batismo nas águas. E nesse texto aqui, ele diz no versículo 1, do versículo 29 ao 34, que João viu a Jesus que vinha e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando em água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esse era o testemunho de João Batista. Ele foi chamado por Deus, ele recebeu a iluminação de Deus, ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu a unção de Deus para sair pregando, proclamando na Judéia e em toda a região que o Filho de Deus havia de manifestar. E Deus falou: olha, sobre aquele que você vê o Espírito Santo descer, este é meu filho, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Salvador de Israel, ele é aquele que vai reinar para todo sempre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
João teve essa experiência com Deus, ele teve a realidade da experiência, que é receber a palavra de Deus, declará-la e ela se cumprir e se realizar na vida. Ele estava batizando nas águas no Jordão, as pessoas vinham e Jesus desceu para ser batizado. João falou, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus falou, convém-nos cumprir toda a justiça. E foi batizado por João. E quando ele saiu das águas juntamente com João, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre Jesus, e ouviu-se uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali Deus estava confirmando a palavra a João, estava manifestando o seu filho ao mundo, iniciando o ministério de salvação, e estava dando a experiência de João para que ele continuasse testificando com poder e autoridade. Este é o Filho de Deus. Então o evangelho é isso. O evangelho é a palavra de Deus recebida, é a palavra de Deus crida, é a palavra de Deus confessada e a palavra sendo remanifestada, realizada na vida do homem e da mulher através da manifestação do poder do Espírito Santo que confirma a palavra e glorifica o Senhor Jesus Cristo e a voz de Deus dirigindo e conduzindo o homem na plenitude do evangelho. E João Batista, ele começou a proclamar. E aí no texto que nós lemos, nos declara que ele estava junto com 2 discípulos, ele vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos, quando ouviram aquilo, seguiram a Jesus, foram ao encontro de Jesus, e Jesus, vendo que eles estavam buscando a ele, perguntou, a quem buscais? Ele diz, Rabi, onde moras? Ele disse, vinde e vede. E eles viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10, no versículo 36 ao versículo 39. Aqui você vê, você tem que estar ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus e sendo participante e exercendo a tua fé e confessando-a e praticando ela em sua vida. Foi o que esses 2 discípulos fizeram, que era André e João, que se tornou um apóstolo. Eles ouviram de João Batista, foram ao encontro de Jesus buscando a ele, Jesus falou com eles, eles desejaram estar onde Jesus estava, onde Jesus mora, Jesus levou eles a sua casa, ali para comer, beber e estar com ele naquele dia, e eles tiveram essa experiência e passaram a seguir Jesus. Ouça o evangelho, creia no evangelho, receba o evangelho, busca a presença de Jesus. Jesus vai te levar a presença dele, vai te dar a presença dele, e você vai ser cheio do Espírito Santo e vai passar a seguir e andar com Jesus na plenitude do evangelho de Deus. Aí começa o desenrolar. O André, no versículo 40, que estava junto, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que de João e o haviam seguido, achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Ele ouviu, buscou ao Senhor, teve um encontro com Jesus, passou a ter a presença de Jesus, a estar com Jesus, e ele foi falar com o seu irmão. Quando nós recebemos o poder e a virtude do evangelho, o nosso primeiro ministério se inicia na nossa família, na nossa casa, entre os nossos. Nós vamos falar, olha, achamos o Filho de Deus, achamos a salvação, tivemos um encontro com Deus, a partir de hoje a nossa vida é nova, temos uma nova história e viveremos as promessas e as bênçãos de Deus. E devemos conduzir os nossos familiares a Jesus, porque quando eles forem a Jesus e eles irão a Jesus pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai falar com eles, vai mudar eles e vai liberar uma promessa, como aconteceu com Simão. Jesus olhou para ele e falou, tu és Simão, mas serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. E ele se tornou um grande apóstolo, o maior dos apóstolos, usado poderosamente por Deus, que andou por sobre as águas, que ressuscitou os mortos e que até hoje é um exemplo a nós. Por quê? Porque André compartilhou com ele a experiência que André teve com Jesus Cristo por intermédio da recepção da palavra liberada por João Batista. Que você possa fazer isso. E os seus e os da sua casa serão levados a Jesus, terão um encontro com Jesus e viverão a plenitude do evangelho de Jesus Cristo para a glória de Deus e para a tua bênção. Aí começa a desenrolar. Diz assim, 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Filipe era da cidade de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Existem aqueles que Deus chama.
que Deus vai ao encontro dele, chama e a pessoa passa a seguir andar com Jesus. São aquelas pessoas que passam na frente da igreja ou passam diante de um culto, entra naquele local de culto, ouve a palavra de Deus, a recebem, entregam a sua vida a Jesus Cristo e passam a ser participantes dessa bênção. André e João receberam esta bênção e essa experiência, por quê? Porque passaram a andar com João Batista, a estar junto com o ungido de Deus, com o servo de Deus, o homem de Deus. Já Filipe, Jesus foi ao encontro dele e chamou ele e ele passou a seguir. O mistério da plenitude do evangelho sendo manifestado na face da terra, existe vários aspectos. Um vem pela evangelização de um homem de Deus, outros, Deus chama, toque e ele vem. Outros vêm através de um familiar, mas o importante não é a maneira, mas sim que a pessoa venha, receba a bênção e se torne participante do reino de Deus. Foi o que aconteceu com Filipe. Aí Filipe nos mostra um exemplo. No versículo de número 45 diz: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Filipe foi compartilhar o evangelho com seus amigos, com seus conhecidos, e Natanael era esse conhecido. Ele recebeu em Jesus, ele se tornou seguidor de Jesus, participante do reino de Cristo, da presença de Jesus e do poder de Deus. Ele correu a Natanael e falou: Natanael, encontramos o Messias de quem prometeu no Deus através das escrituras dos profetas, Jesus de Nazaré. E você muitas vezes vai testificar, mesmo que o seu conhecimento não seja aprofundado do evangelho, porque aqui ele falou que Jesus era filho de José, e Jesus é filho de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, José era um padrasto de Jesus. Mas na sua limitação de conhecimento, ele liberou a palavra, ele proclamou o evangelho, ele levou o testemunho de Jesus e Deus honrou. E Deus deixou escrito isso para que todos nós devemos saber que mesmo que o nosso conhecimento não seja grande nem profundo, Deus usa as nossas palavras para dar testemunho de Jesus Cristo e revelar a grandeza, a glória e a majestade dele. Mas Natanael questionou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que era a cidade onde Jesus havia crescido. Muitas pessoas falam: mas pode vir alguma coisa boa da igreja? Será que na igreja eu vou encontrar algo de bom? Será que lá eu vou ter uma experiência? Será que isso é verdade? Não questione. Faça a pergunta que, faça a resposta que Filipe disse a Natanael: vem e vê. Vem participar, vem comigo. Reserve 1 hora, 2 horas da sua vida para estar juntamente conosco, adorando ao Senhor, orando a Deus, recebendo a palavra da fé liberada em nossas vidas, recebendo oração. Vem ver. Natanael foi e Jesus falou com ele, deu uma experiência profunda para ele, que ele confessou que Jesus era o rei de Israel e o filho de Deus. Verdade. Ele teve a verdadeira revelação de Deus. Isso pode acontecer por intermédio da sua vida. Existem amigos conhecidos de você que têm grandes dúvidas, mas que nunca ouviu esse vem e vê. Declara esta palavra sobre ele: vem e vê. Tenha um encontro com Jesus Cristo, participe de um culto, Jesus vai falar com ele, a palavra vai tocar o coração deles, eles vão confessar: ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador, ele é aquele que havia de vir a este mundo. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e sairão dali transformado, abençoado, cheio do Espírito Santo e esparramando esta bênção gloriosa que é o reino de Deus sobre a face da terra, a plenitude de Deus sendo manifestada no meio dos homens. Agora Jesus começa a falar. Jesus diz assim no 50: respondeu-lhe e disse-lhe: porque te disse, vite debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verá. Quando nós levamos o evangelho, cremos no evangelho, compartilhamos o evangelho com conhecidos, com familiares, com aquelas pessoas ao nosso redor, nós estamos expressando a nossa fé, exercitando a nossa fé e confessando a nossa fé. Sabe o que Jesus promete? Se o que está escrito nesta palavra, se o teu testemunho desta palavra e aquilo que você tem escutado, você já tem crido, eu declaro para você: coisas maiores do que esta você verá. Sabe por quê? Ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A chave do reino do céu está na mão dele, e ele coloca diante de cada um de nós uma porta aberta para que, por intermédio da confissão de fé no evangelho, Deus realize milagres e maravilhas na vida do homem e da mulher.
Aí ele diz assim: na verdade, quer dizer, com toda convicção e certeza, na verdade eu vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Você deseja isso? Você quer ser participante disso? Você quer tomar posse dessa promessa? Creia no Senhor Jesus Cristo, como André e João creu no testemunho que João Batista declarou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguiram a Jesus, buscaram a Jesus, falaram: Senhor, onde moras? Foram, viram, encontraram, tiveram um encontro com ele, e ali em diante começou a desenrolar uma grande ação poderosa, bendita do Evangelho, e aqueles homens se transformaram em grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foram participantes de grandes milagres, e milhares de vidas foram transformadas por intermédio da influência deles, porque eles creram, passaram a ver coisas grandes e maravilhosas, tiveram os céus abertos sobre a vida deles, e os anjos trabalhando, e o Senhor confirmando a sua palavra. Deus tem isso para a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e toda enfermidade vai ser curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e a tua vida será restaurada, restituída tudo aquilo que você perdeu e viverá a plenitude de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus vai realizar em tua vida uma grande obra. Você vai viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de experiência com Deus, uma vida de plenitude do Espírito Santo, uma vida de quem ouve a voz de Deus, anda com Deus e é participante do reino dele. Os teus cultos, as tuas comunhão, as tuas participações do evangelho será tão plena, tão abundante, tão jubilosa, que muitos virão ao teu encontro para ouvir dos teus lábios o testemunho de Jesus Cristo, e declara a eles: eu tenho tido um encontro com aquele que a palavra de Deus declara, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que havia de vir. Por isso, você que está vendo esse vídeo, participe desta bênção. Compartilhe essa bênção, ministre essa bênção, e o Senhor que está contigo vai a confirmar pelos sinais que acompanham. E eu termino essa palavra com uma promessa que Jesus fez no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Ele diz assim, 16:15. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Deus tem isso para a sua vida. Deus quer realizar isso sobre a tua vida, na sua família e no teu agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a tua boca, confesse, declare, anuncie, proclame. E o Senhor vai confirmar esta palavra através de sinais, prodígios, maravilhas, curas divinas, expulsos, os demônios serem expulsos e a plenitude de Deus agir em sua vida. Como aconteceu no passado, acontece hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E diz o apóstolo João: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Eu sei que você quer essa bênção. Por isso você está vendo esse vídeo. Tome posse dela e a partir de hoje seja cheio do Espírito Santo e seja uma testemunha de Jesus Cristo. E familiares, amigos e conhecidos serão tocados, impactados, virão e verão e ouvirão, terão uma experiência com Jesus Cristo e serão participantes dessa bênção gloriosa e tremenda e bendita que Deus nos concedeu, que é o seu reino, o seu corpo, a sua virtude e a sua presença por intermédio da igreja, na qual nós adentramos através do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, seja contigo e libere a plenitude da bênção dele em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue vendo os vídeos desse canal, recebendo palavra de fé e vitória. Cresça na graça, cresça no conhecimento e na unção do Espírito Santo de Deus. Se inscreva, curta, compartilhe e anuncie esta bênção para os seus amigos e conhecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.